Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério da Blena. Eu sou a Blena do Rogério. Graças a Deus por isso. No vídeo dessa semana, nós queremos trazer um assunto super importante, o assunto de finanças. E nesse vídeo, nós queremos trazer para vocês 5 dicas simples, 5 dicas práticas sobre como organizar as finanças do casal. Não vamos falar de matemática, né? E também não falaremos sobre dinheiro, não teremos dicas de investimento e nem nada relacionado a isso. Ao longo do tempo, estudando e trabalhando com finanças pessoais e aconselhando famílias, nós podemos perceber que finanças tem muito a ver com o lado emocional e comportamental. E nem sempre tem a ver com o lado matemático do assunto. Por isso, nesse primeiro vídeo, ou nessa primeira participação nossa aqui nesses vídeos, para esses casais abençoados, nós queremos trazer um pouco dessa visão mais conceitual, mais comportamental. Um pouco dessa ideia de o que fazer e como fazer para se desenvolver e construir uma vida financeira saudável dentro do seio familiar. Vamos juntos? Dica número 1. Vamos lá? Craquete. A primeira dica que nós queremos dividir com vocês é: conversem sobre dinheiro. Abram espaço na agenda de vocês para trocar ideias, para colocar todas essas ideias na mesa, sem preconceito, sem medo, sem restrições, de maneira extremamente aberta. Falem sobre dinheiro. Eu lembro de uma pregação do como é que é o nome daquele cara bem engraçadão? O Cláudio Duarte, que ele fala sobre a origem da esposa e a origem do marido, que são muito diferentes, né? E quando esse marido e essa esposa se encontram, geralmente nascem ali muitos problemas por causa dessa diferença de criação. E isso é verdade absoluta quando se trata de dinheiro. E é por isso que a gente precisa, enquanto casal, começar a falar sobre dinheiro. Perceba que casamento é um projeto de longo prazo. E todo projeto de longo prazo demanda planejamento. Nós precisamos ter planos em comum. Trocar de carro é um plano, mas isso não significa quase nada quando a gente pensa no horizonte de longo prazo de um casamento. Ter filhos, sim. Como nós vamos educar os nossos filhos? Sim. Como nós queremos viver a nossa meia-idade? Isso é fundamental. Quando nós queremos diminuir o ritmo de trabalho, para onde nós viajaremos todos os anos, né? Que estilo de vida nós queremos viver? E é por isso que é importante conversar sobre dinheiro. Aqui em casa, a gente gosta muito de fazer a reunião do Copom, né? Quem sabe mais tecnicamente do que se trata a reunião do Copom sabe que não tem nada a ver sobre isso, né? Mas o nome é legal e é uma coisa que acontece com certa frequência. Então nós fazemos as nossas reuniões do Copom e nós discutimos planos, entendemos como estão as nossas contas, nós avaliamos prioridades, decidimos sobre o que nós iremos abrir mão, né? E onde nós focaremos a nossa energia de trabalho, a nossa poupança, onde nós colocaremos cada um dos nossos centavinhos para trabalhar, não é isso? Exatamente isso. E é muito importante conversar sobre dinheiro, não ter preconceito, nenhum tipo de receio de falar sobre o assunto com o seu cônjuge. Muitas vezes a gente tem intimidade para tantas outras coisas e no assunto dinheiro existe um medo, um receio de tocar em determinados assuntos. Então eu também aconselho que exista, né, uma reunião frequente ou meu amor, vamos sair pra gente conversar sobre o assunto tal, vamos colocar nossas finanças em dia, vamos, sabe, porque é um projeto da família, é um projeto do casal, é muito importante. E quando a gente menciona que esse é um projeto da família, pessoal, é muito importante entender que você é um com a sua esposa e o seu dinheiro também é um com ela, tá? Então, para alguns casais funciona separar a finança, né? Ter contas separadas, né? Cada um, paga isso, paga aquilo e tal. Mas entenda que ao sermos um como casal, ao construirmos uma unidade, nós precisamos construir essa unidade em absolutamente tudo. E isso engloba, claro, as finanças do casal. Então, a minha dica é: trabalhem com
um único dinheiro, uma única conta, um único planejamento, um único futuro, né? Se os dois estiverem olhando na mesma direção e mirando o mesmo alvo, vai ser muito mais fácil chegarem lá juntos, chegarem lá vivos e chegarem lá felizes. É verdade. Vamos lá, dica número 2. Seguindo para a dica número 2, dividir para conquistar. É extremamente importante dentro do casal e a partir desse diálogo, a partir dessas reuniões do Copom, começar a entender os pontos fortes e fracos de cada um dos dois em relação à administração financeira. O que acontece é que, geralmente, nós temos o homem sendo mais organizado financeiramente e a mulher gastando um pouco mais, ou o contrário, a mulher que faz aquele controle, aquela boa administração dos recursos, e o homem é que o tempo todo quer trocar de carro, depois quer botar roda no carro, depois quer trocar o som do carro, depois quer comprar uma guitarra. Não, ninguém falou em guitarra. Vamos continuar falando de carro. Então, é super importante trazer isso para esse diálogo e entender o papel de cada um, né? Então, se um dos dois tem uma habilidade e uma disciplina um pouco maior, né, ou bem maior, em relação a conter gastos, em relação a poupar, em relação a tomar decisões mais racionais, então deixa o papel de planejar e gerenciar as finanças com essa pessoa, tá? É muito perigoso quando quem faz essa gestão financeira do casal é justamente a pessoa que não tem disciplina, que não tem controle, né? E quando o cônjuge, seja ele um homem ou uma mulher, ele fecha os olhos para isso. É aí que começa a ruína financeira do casal. É quando um dos dois que se comprometeu em fazer a gestão financeira não faz direito e o outro que deveria estar ali monitorando, auxiliando, aconselhando, também não faz isso direito. Então é extremamente importante que, como casal, a gente divida essas tarefas. Aqui na nossa casa, eu gerencio todas as contas. Eu faço toda essa tesoureira. Eu faço toda essa parte de planejamento financeiro, pagamento de contas, né? A Blena cuida de toda a parte administrativa da nossa casa. Então ela sabe quanto que ela pode gastar de mercado, né? A gente acompanha essas contas. Ao longo da nossa história, a gente foi se adaptando e encaixando essas pecinhas. Eu lembro que no início do nosso casamento, a Blena gostava muito de parcelar. Tudo ela queria parcelar. Ela faria uma compra de R$50. Se ela pudesse parcelar em 24 vezes, ela parcelava em 24 vezes. Porque dava a oportunidade de comprar mais coisas, não é? Pois Você vai comprar várias coisinhas, aí era mais legal. Olha só. E culminou que em um certo momento da nossa vida a gente tinha muitas parcelas para pagar. Então, ao longo do tempo a gente foi contornando isso. Como? Pagando à vista. Então, eu sempre estimulava e cobrava. Se eu não posso comprar à vista, eu não posso ter aquilo. Não pode comprar. Naquele momento. Exatamente. Dói, então, mas é isso. Ao longo do tempo, nós construímos essa cultura de não parcelar. Não parcelar coisas pequenas, né? Obviamente. Na verdade, não parcelar tudo, se for possível, né? Mas a ideia é, se o parcelamento é algo que pode prejudicar a sua vida financeira, então não parcele. Não compre também. Né? Não compre, exatamente. E essa regra funcionou pra gente muito bem durante muitos anos. Hoje a gente já consegue abandonar essa regra e a gente já consegue parcelar. Mas é legal que ela sempre me pergunta, ela sempre faz essa perguntinha mágica. Eu devo parcelar? Eu parcelo em quantas vezes? Geralmente eu respondo, é melhor pagar à vista, mesmo que seja uma compra maior. Às vezes eu até ligo, né? Engraçado que eu vou fazer alguma compra e eu ligo, eu mando um WhatsApp. Amor, é pra parcelar? Eles parcelam em tantas vezes. Quer que parcele? Aí ele fala, ah, tá, e a vista tem desconto? Aí eu, não tem desconto. Aí ele, então parcela. Exatamente. Então, é isso que faz a administração financeira do lar, ela ser fluida e ser saudável. É existir essa abertura, é entender a existência desses papéis e não tem problema nenhum a mulher fazer essa administração. Eu até, por experiência e por observação, eu entendo que na maior parte das famílias, as mulheres é que são as mais organizadas, as mais controladas financeiramente. E isso é muito legal. Né? Os homens têm essa tendência a ter grandes gastos, né? Gastos muito maiores com carros, não são supérfluos, mas são coisas
que são gastos muito maiores. As mulheres têm uma tendência de ter gastos muito menores e elas conseguem gerenciar melhor os gastos menores. Os homens fazem gastos muito grandes, muito robustos, que muitas vezes podem prejudicar as finanças da família no longo prazo. Então a segunda dica é essa: dividir para conquistar. Entendam em que cada um dos dois é bom e foquem nisso, né? Privilegiem isso. Isso vai ajudar vocês a dividir melhor as atividades de administração de finanças e vocês vão perceber que ao longo do tempo isso vai se tornar fluido, comum, e isso vai trazer mais alegria tanto no planejamento quanto no consumo, no gasto com pequenos e grandes itens. A dica número 3 é a seguinte: vou ler para ficar mais fácil. A menos que Deus diga o contrário, procurem se preparar para os dias nublados. Muitas vezes é plano de Deus que vivamos cada dia segundo a provisão de Deus. Porém, essa não é a regra geral. Pessoal, é muito interessante entender e usar a Bíblia para ilustrar essa coisa de depender de Deus, tá? Então, em certos períodos da Bíblia, em certas situações, Deus ele exigiu do seu povo que entendesse e vivesse plenamente sobre a provisão de Deus. Era o que acontecia, por exemplo, com o maná. O maná ele caía todos os dias, tá? E a Bíblia ela é muito clara. Deus foi muito claro quando ele disse: eu não quero que vocês guardem o maná. Não é para guardar. Eu quero que vocês vivam da minha provisão diária. Mas essa não é a regra geral. O Senhor ele nos ensina, ele nos convida, e a gente pode perceber isso ao longo de vários trechos, de vários ensinamentos bíblicos. Deus ele nos convida a planejar e a apresentar a Ele os nossos planos. E eu vou pedir para a Blena ler o que diz no Salmo 127, no verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Salmo 127, 1 e 2. É isso que diz a palavra. O Senhor ele nos convida a planejar, sabendo que por mais que nós planejemos, por mais que nós sonhemos, por mais que nós desenhemos em nossas cabeças um futuro, um projeto de casa, um projeto de vida, um projeto de estudos, um projeto de mudança, se o Senhor não abençoar esses planos, nós não sabemos se isso vai ser bênção ou se isso vai ser maldição sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor é misericordioso e que Ele realmente abençoa aqueles que trabalham duro, aqueles que trabalham arduamente e que são diligentes e disciplinados na administração das finanças. Agora, quando você faz exatamente essas mesmas coisas sob o plano de Deus, sobre a ordem de Deus, embaixo da mão, embaixo da segurança, embaixo das asas do Senhor, aí sim você começa a construir uma prosperidade incrível. Você começa a viver realmente o melhor de Deus para a sua vida nesta terra, né? Então é fundamental que nós aprendamos como casal a não só planejar, mas apresentar e colocar esses planos diante do Senhor e entender que a provisão vem dele, que o sucesso profissional vem dele, o realizar vem dele, o realizar vem dele, né? O aumento de salário vem dele, a poupança engordando, os investimentos, tudo isso vem do Senhor. E tudo isso precisa ter um propósito também. E é exatamente por isso que planejar e colocar esses planos diante do Senhor é extremamente importante. Dica 4. A dica número 4 é a seguinte: aprenda a viver 1 ou 2 degraus abaixo do seu padrão de vida atual. Esse é o conselho mais importante quando se trata de poupar. E é verdade. Muitas vezes o que acontece? A gente, no início do nosso casamento, né, amor? Eu ganhava bem pouquinho, o Rogério ganhava bem melhor que eu. E a gente sempre foi bem organizadinho nas nossas finanças. Eu me lembro que a gente foi fazer uma reuniãozinha bem no início do casamento e ele perguntou assim: vem cá, vamos anotar aqui quais são suas dívidas. Aí eu: dívidas? Eu não tenho dívidas. Aí, glória a Deus. Né?
Aí ele, ué, mas você não deve nada? Não, eu não tinha cartão de crédito, porque eu nunca me dei bem. Ele falou que eu gosto de parcelar as coisas, porque foi ele que me ensinou depois a ter cartão de crédito. Mas eu nunca tive. E por que eu tô falando isso? A gente foi crescendo financeiramente falando, as coisas foram acontecendo ao longo do casamento. E algo que foi sempre importante no nosso casamento, e principalmente eu falo isso em relação ao Rogério, que sempre teve mais um despertar do Senhor para, né, essa área de finanças, é que quando a gente recebia um aumento, a gente não aumentava o nosso padrão de vida imediatamente. Então um exemplo, a gente ganhava R$1.000 e aí de repente a gente passa a ganhar R$2.000. Esse R$1.000 a mais que a gente passa a ganhar não ia alimentar o nosso padrão de vida, do contrário, ele virava poupança. E aí depois que a gente já tinha percebido, porque assim, a vida ela é muito cíclica, muitas vezes você tá vivendo uma situação que você teve uma promoção, às vezes o servidor público, né, ele recebe uma promoção, um cargo de confiança e depois perde. Só que a vida dele tá adaptada àquele salário com aquele cargo de confiança que recebe um pouco mais, né, no salário, às vezes até muito mais. E aí de repente perde, e aí vai fazer o quê? Sendo que o padrão de vida dele tá baseado 100% no valor que ele recebe. Então é muito importante que a gente tenha uma vida mais modesta, que a gente realmente só adquira coisas quando elas realmente forem necessárias. A gente mudou de casa recentemente e a gente teve que comprar algumas coisas e foi uma oportunidade para perceber assim como a gente cuida bem das nossas coisinhas, né? A gente tinha muitas coisas no início do casamento, coisas novas que a gente pôde doar, outras a gente vendeu e foi bênção para outras pessoas. Então é isso, não viva sua vida gastando 100% do seu salário, gastando 100% de tudo que você recebe. Claro que muitas vezes não é possível não gastar 100%, mas procure viver uma vida mais simples, uma vida mais modesta e poupar. Poupar é muito importante. É isso aí. Essa é uma dica super importante e eu quero te convidar a fazer uma reflexão em relação a isso. Na sua primeira reunião do Copom, quando você se reunir com seu esposo, com a sua esposa, chama seus filhos também e reflete um pouco sobre isso, sobre o que aconteceria com a sua vida, com a sua qualidade de vida, se de repente a sua renda caísse 25%, por exemplo. O que aconteceria? Você conseguiria pagar suas contas? Você conseguiria manter a sua qualidade de vida? Se você tem uma reserva para emergências, você conseguiria sobreviver e manter o seu padrão de qualidade de vida por quanto tempo utilizando essa reserva de emergências? Então, essa é a reflexão que nós precisamos fazer e nós precisamos fazer sempre. Oi, Josué. Como que nós podemos aprender a viver 1 ou 2 degraus abaixo, tá? Então imagina e pensa um pouquinho sobre isso. É como se você estivesse recebendo 1 ou 2 aumentos de salário, mas você não tivesse aumentado ou melhorado o seu padrão de vida na mesma proporção. Essa é a ideia. É você viver e ter e aprender a desfrutar de uma qualidade de vida do salário que você ganhava antes dos últimos 2 aumentos, por exemplo. Uhum. Beleza? Vamos refletir sobre isso e depois eu quero ouvir histórias, relatos e testemunhos de vocês em relação a essa reflexão, porque ela é muito profunda e muito interessante. Vamos lá para a dica número 5. A dica número 5 é a seguinte: lembre-se da lei da semeadura. A vida financeira que você vive hoje é o resultado das escolhas que você fez no passado. Comece hoje mesmo a plantar sementes boas e frutíferas para viver uma vida financeira saudável amanhã. Uau! Esse é o principal conselho dessa aula que a gente está compartilhando com vocês. Por quê? Muitas vezes a gente vê as pessoas colhendo frutos amargos em suas vidas e é muito fácil identificar, e muitas vezes a gente fala assim, tá só colhendo o que plantou, né? E por que a gente não faz essa mesma reflexão na vida financeira? Então, muitas vezes eu já vi pessoas fazendo campanhas e mais campanhas, campanha da não sei o que, campanha de abrir não sei o que, e aí liga para
50 mil pessoas, ora por mim, pela minha vida financeira, aí faz jejum, não. Só que não trata a raiz do problema. E qual é a raiz do problema da nossa vida financeira? Gastar além daquilo que pode. Gastar além daquilo que recebe. Não priorizar o que é mais importante. O que é mais importante na nossa vida financeira? Seria um sapato, né? Ou poupar aquele dinheiro para o dia mau. Claro, muitas vezes a gente precisa comprar coisas para nós, coisas para a nossa casa, para os nossos filhos. Mas esse consumismo em que a gente está inserido, muitas vezes faz com que a gente gaste aquilo que a gente não tem para mostrar aquilo que a gente não é para pessoas que não gostam da gente. Porque quem gosta da gente de verdade tá pouco se importando pro que a gente tem, pro que a gente deixa de ter, para onde a gente mora, para as coisas que a gente tem. As pessoas se importam com aquilo que a gente é. Então, é muito importante, hoje, que você tá vendo esse vídeo, faça uma reflexão e pense assim, qual é a vida que eu quero ter, financeiramente falando, daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 2 anos? E aonde eu quero estar o ano que vem? A gente sempre faz isso aqui em casa, a gente sempre planeja no longo, no médio e no curto prazo. E é muito importante a gente ter sonhos, a gente nutrir sonhos dentro de nós. Nós somos pessoas, nós não somos máquinas, nós não somos programáveis, nós somos, né, sentimentos, carne, nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um corpo e nós temos necessidades. E é muito importante que você entenda que, além de tudo isso que a gente falou aqui, Deus, Ele é o Deus da provisão. E quantas vezes Ele derramou provisão sobre as nossas vidas, justamente porque a gente plantou as sementes corretas. A semente da honra. A honra, né? A gente tem um princípio de honra na nossa vida, na nossa casa. E o Rogério, principalmente, eu vejo isso assim, eu aprendo muito com ele, essa questão da honra. Nós teríamos muitos testemunhos para contar em momentos em que a gente honrou a nossa palavra, em momentos em que a gente sofreu dano, mesmo não tendo culpa, em momentos que a gente foi e andou mais uma milha, entregou também a capa, e o Senhor depois foi lá e abriu as portas e derramou de uma forma que a gente sequer poderia imaginar. Então é isso. Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Não, foi perfeito. Eu acho que tudo que você falou foi incrível pra gente entender que a lei da semeadura, ela realmente ela se aplica em várias áreas da nossa vida. Mas quando a gente pensa em finanças, quando a gente pensa em prosperidade, sem sombra de dúvida é um dos lugares onde a lei da semeadura mais funciona. E a palavra de Deus ela está permeadíssima de exemplos em relação a isso. Mas para que a gente não se alongue tanto, eu preciso te convidar a refletir sobre isso. O que você pode fazer agora, nesse exato momento? Qual é a semente que você precisa plantar agora para que você comece a colher um fruto daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos? É assim que a lei da semeadura funciona. Você precisa plantar agora para colher lá na frente. O que você está colhendo agora são resultados de plantações do passado. Se você quer mudar o rumo da sua história, o rumo da história da sua família, né, história financeira, né, o rumo financeiro da sua família, você precisa desenvolver o hábito de plantar sementes diferentes, sementes melhores, sementes direcionadas, com intenção de melhorar a sua vida, melhorar a qualidade dos seus gastos, melhorar a relação que você, sua família, seus filhos todos têm com o dinheiro. Tá? Então, quando você começa a fazer uma reunião do copom na sua casa, você está plantando uma semente. Quando você começa a poupar R$10 por semana, você está plantando uma segunda semente. Quando você apaga as luzes. Quando você apaga as luzes, quando você as torneiras, economiza água, quando você começa a estudar sobre investimentos. Quando você não joga comida fora. Quando você começa a desenvolver uma vida um pouco mais frugal, começar a aproveitar mais as coisas que você já tem, ao invés de desejar coisas que você não tem. Quando você começa a desenvolver diversões e
tempos, né, de qualidade com a sua família, com as coisas que você já tem em casa, com a TV que você já tem em casa, a churrasqueira que você já tem em casa, né, com os jogos que você já tem em casa. Essas são sementes que você planta e que você vai colher lá na frente. Então, não é só um convite, mas é um desafio. Eu quero desafiar você a instituir uma reunião do Copom dentro da sua casa, envolver toda a sua família nessa reunião para conversar sobre dinheiro, para abrir o jogo, para expor, né? Realmente promover uma exposição em relação aos seus medos, em relação aos seus anseios, em tudo que tem a ver com as finanças da sua casa. Institua a sua reunião do Copom, faça planejamentos, apresente isso ao Senhor, entrega isso aos pés do Senhor, ora a respeito, jejua a respeito e comece hoje mesmo a plantar sementes de transformação financeira dentro da sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, Amém. A sua família, os seus filhos, se Amém. você tiver. Seus futuros filhos. E que o Senhor em tudo prospere a sua casa, Amém. a sua saúde, a felicidade dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Amém.